Qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? O que é esse Evangelho? Eu quero fazer um resumo aqui, bem conciso, de uma forma simples. Toda a história de Deus e do homem se resume em poucas palavras. O homem é a maior e mais linda criação de Deus. Mas ainda assim o homem caiu em Adão. O homem recebeu a dívida da morte por causa da desobediência e do pecado. Deus que é alheio ao pecado, Deus não pode pecar, Deus não pode nem ficar na presença do pecado. Deus que os querubins clamam santo, 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 dia e noite em sua presença, um Deus santo. Olhou para o pobre homem condenado à morte e queimar eternamente no inferno. Enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade. Salvar a humanidade da ira do pecado, salvar a humanidade da separação do homem de Deus. Sabe qual é o maior problema hoje? O problema é a separação entre você e Deus. O pecado separa o homem de Deus. Esse é o seu maior problema. Veja bem, você é mais um ser espiritual do que um ser físico. Você é um ser espiritual criado na imagem de Deus. Sabe a razão pela qual alguns de vocês têm colapso nervoso e alguns de vocês são alcoólatras e viciados em drogas e milhares de outros problemas? Não é por causa das pressões da vida e por aí vai, é porque você está separado de Deus e você caminha nas trevas e você não tem a vida de Deus em seu coração, porque para o homem estar como um com Deus, a única forma que isso pode acontecer, o homem não pode se salvar, tem que ser através da confiança em Jesus Cristo, que Ele pagou o preço pela redenção do homem, e você tem que aceitar a Jesus. Amém. Isso é simples. Se você não aceita, você vai para o inferno e queima lá para sempre. Espera aí. Jimmy Swaggart, é aí que eu tenho um problema. Eu não posso entender Deus enviar uma pessoa para o inferno e a pessoa queimar ali para todo sempre. Você quer dizer que o inferno é um lugar literal? Sim. Você quer dizer que o fogo é verdadeiro? Sim, é verdade. Você agora quer acreditar nisso? Eu creio, porque essa Bíblia diz. Há um inferno, as chamas são verdadeiras. Deus nunca criou para o homem, Deus criou para o diabo e seus anjos. Se você vai para o inferno, nunca vai acabar. Vai arder para todos sempre, daqui a 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão de anos até hoje, desde o tempo que você está ouvindo esse programa, desse momento em diante, 1 trilhão de anos. Se você não tiver Deus, você vai estar no inferno. Mas Deus amou tanto o homem que Ele não queria que o homem fosse para lá, não era para o homem ter ido para lá. Mas Deus então envia o seu único Filho, Jesus Cristo. Ele amava tanto esse mundo, que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, esse é o Evangelho, isso são boas novas. O Evangelho são boas novas. Eu quero te dizer que são boas novas. Todo pregador deve saber que são boas novas. Eu quero que todo coral cante que são boas novas. Eu quero que todo cristão venha bradar da onde estiver que são boas novas. Eu quero que venhamos a cantar, pois são boas novas. Eu quero que todo filho de Deus venha cantar, venha bradar, venha falar a respeito disso. Não são tristezas que estamos com ela, não, mas são boas novas. Que Jesus Cristo veio para o mundo para salvar os pecadores. Eu me alegro com isso. Tem algo em meu coração que flui quando eu começo a falar a respeito disso. Eu fico maravilhado. Eu acho que fico. Eu não estou falando do que vem das bolsas de valores, ou quem ganhou o último jogo, ou quem vai ganhar o campeonato, ou quão alto está os juros. Eu estou falando das boas novas do Evangelho. Amém. Os bêbados podem ficar sóbrios, a prostituta pode ficar santa, as casas que estão quebradas podem ser felizes outra vez, e o pecador pode vir a Jesus. São boas novas. E eles nos criticam porque bradamos. Não é normal bradar quando se ouve boas novas? Não é não?
Não é não? É anormal fazer isso? Não. Não. Você chora com notícias ruins. Você tem o semblante de quem está triste quando as notícias são ruins. Mas quando alguém chega para você e fala: olha, você não tem que morrer, você não tem que ir para o inferno, você não tem que arder lá para sempre, há um lugar chamado céu, você pode ir para lá e você pode caminhar nas ruas de ouro, entrar em portas de pérola, viver em uma mansão para todo sempre, estar na presença de anjos e o Espírito Santo viver em seu coração e em sua vida. Escuta aqui, são boas novas, são boas novas, são boas novas. Talvez eu esteja ofendendo sua sensibilidade delicada religiosa. Talvez eu seja meio que forte para alguns de vocês que estão escutando pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas. Talvez. Mas eu não estou falando de um Deus que está morto. Eu estou falando de um Deus vivo. Eu estou falando do Deus de Shedraque, Mesaque e Abdenego. Eu estou falando do Deus de Pedro, Paulo, Tiago e João. Eu estou falando do Deus que libertou os cativos, que fez com que o aleijado caminhasse, que abriu os olhos do cego Bartimeu, que levantou o filho daquela viúva. Eu estou falando do Deus que levantou Lázaro do túmulo. Eu estou falando do Deus que salvou o Jimmy Swaggart quando eu estava indo para o inferno e escreveu o meu nome no livro da vida. Eu estou falando de um Deus que pode salvar sua alma e te dar alegria. Se eu te ofendo, me desculpa. Se eu deixo você chateado, desculpa. Eu vou me acalmar daqui a alguns milhões de anos, quem sabe. Um homem estava nas drogas e ele estava possesso pelo demônio, estava trancado em uma jaula ali em meio à sua sujeira, gritando, querendo drogas, uma garrafa de licor. Cada dia uma mulher coloca uma coleira no seu pescoço e ele sai da jaula ajoelhando de quatro e late como um cachorro. O cabelo dele está longo, sua face coberta com barba e ele está todo sujo, as roupas deles assim estão muito sujas. Mas em meio àquele cérebro tão escuro, em meio àquele coração que tinha sido destruído por tudo que Satanás já enviou, John Newton ouviu falar de Jesus, clamou: me aceite por favor. E Jesus chegou e buscou aquele homem. E John Newton escreveu a canção: maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um pecador como eu. Estive perdido, agora fui achado, fui cego, agora posso ver. Isso são boas novas, boas novas. Maravilha. Um homem se levanta em uma ponte ao lado do rio Siena, em Paris, na França. Ele coloca uma arma na sua cabeça, mas não tem coragem de puxar o gatilho. Ele coloca um copo de veneno nos lábios, mas ele começa a tremer, ele não consegue, não tem coragem de engolir aquilo. Ele tenta se lançar naquelas águas abaixo dos seus pés, mas ele estava desesperado e ele não consegue, graças a Deus. Em meio àquela escuridão, William Cowper ouviu falar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e aceitou a Jesus e escreveu a canção: há uma fonte cheia de sangue que é tirada da veia de Emanuel, e pecadores entram debaixo dessa fonte e perdem suas manchas. Em Chicago, no Illinois, era uma capelinha. O caixãozinho de um bebê está na frente daquele prédio e tem o corpo de uma menina de 3 anos. O pregador tinha acabado de pregar e a tampa do caixão estava aberta. Os parentes, os amigos passaram chorando, com muita dor. E um homem chega ali, seus olhos são vermelhos como chamas vermelhas, porque tudo dentro dele queria beber. E ele treme,
Seus sapatos estavam amarrados com fio, e ele estava com o sapato sujo nos seus ombros, e as suas calças estavam arrastando no chão. Ele estava sujo, fedorento. Ele chega até o caixão. Era a filha dele, sua menininha, sua própria carne e sangue. Sua cabeça estava suja, seu hálito cheirava uísque. Ele se abaixa naquele caixão. O pregador tinha acabado de pregar e a tampa do caixão estava aberta. Os parentes, os amigos passaram chorando, com muita dor. E o homem chega ali. Seus olhos são vermelhos como chamas, vermelhos porque tudo dentro dele queria beber. E ele treme. Seus sapatos estavam amarrados com fio, e ele estava com o sapato sujo nos seus ombros, e as suas calças estavam arrastando no chão. Ele estava sujo, fedorento. Ele chega até o caixão. Era a filha dele, sua menininha, sua própria carne e sangue. Sua cabeça estava suja, seu hálito cheirava uísque. Ele se abaixa naquele caixão daquele defunto de 3 aninhos, e ele chora um pouco. Depois rouba os sapatos dos pezinhos dela. Imagine só, vendeu aqueles sapatos por 35 centavos para comprar uma garrafa de cachaça barata. Mas não o critique. Meu Deus, não chute ele. Meu Deus, não venha denegri-lo e falar mal dele, pois foi por ele que Jesus também morreu. E daquele terrível cativeiro das trevas, o Melchior ouviu falar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e aceitou a Jesus e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho que Chicago, Illinois já conheceu. Milhares de alcoólatras receberam a Jesus por causa dele. Essas são boas novas. Estou aqui para te dizer que essas boas novas do Evangelho são para você jovem que está usando drogas, para você, Senhor, que está preso no álcool, está preso na lascívia, para você, minha senhora, que sua vida vai de um homem a outro. Essas boas novas são para você. Não importa o que o povo religioso diz, não importa se olham para você e te desconsideram, não importa se parecem ser mais santos que você. Foi Deus que enviou o seu Filho Jesus para sofrer e morrer na cruz do Calvário, para salvar o bêbado, a prostituta e qualquer um que queira, para que você seja salvo. Essas são boas novas. Boas novas. Glória a Deus. Qual será o fim deles que não obedecem às boas novas de Jesus Cristo? O fim. Todos vocês aqui, vai chegar um dia, no último momento, na última hora. Todos vocês que assistem pela TV, alguns de vocês o tempo é curto, para outros vocês têm uma vida inteira ainda, mas em comparação com a eternidade é apenas um pouco de tempo por vir. O que é a vida de um homem? É como o pêndulo de um relógio que se move rápido como um relâmpago. É como a vinda do carteiro à porta. É como um floco de neve que cai dos céus e brilha em sua beleza por um momento, toca o fluxo da fúria da água abaixo e desaparece. É como a faísca que sai de uma fogueira, ela brilha por alguns instantes em direção ao céu escuro e depois são extintas para sempre. É tão pouco tempo entre o berço e o caixão. É tão pouca distância entre o nosso oi e o nosso adeus. Um curto espaço entre o choro do bebê e o estertor na garganta. Qual será o fim? Quando a morte bater a porta e o fim estiver aqui, qual vai ser o fim? Qual vai ser o fim? A rainha Elizabeth tinha milhares de vestidos. Disseram que tinham 9.000 vestidos cheios de diamantes e de joias em seu armário. Naqueles dias a rainha Elizabeth, a rainha sobre um império onde o sol nunca se punha. As últimas palavras que a rainha Elizabeth disse: eu daria tudo que tenho por apenas 1 hora para me preparar e me encontrar com Deus. Voltaire lançou a França no ateísmo.
uma das mentes mais brilhantes, mas ainda assim não tinha o princípio da sabedoria, pois ele não temia a Deus. Voltaire trouxe à França a ruína. Ele riu desse livro e diz que daqui a 100 anos não vai haver uma só Bíblia na face da terra, a não ser em um museu empoeirado. Essa antiguidade chamada religião vai morrer. Mas quando Voltaire morria, todos que abriam a porta do seu quarto entravam ali. Ele estava como se fosse um demente. Ele parecia que estava sentindo um terror, seja quem fosse, os médicos, as enfermeiras, seja quem for. Ele chegava para trás e falava: não, 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 Nazareno, Nazareno, não. Aquele que disse que Jesus nasceu um bastardo, como filho de uma prostituta que engravidou de um soldado bêbado. A última palavra que ele disse foi: tu conquistou, ó Nazareno. E a enfermeira que o viu morreu, que por toda a riqueza da Europa, ela não queria ver outro infiel morrer. Incidentemente, a casa na qual Voltaire vivia e se gabou tanto, que 100 anos depois daquela data não haveriam mais Bíblias a não ser empoeiradas em museus. A sua própria casa se tornou uma impressora de Bíblias. O que vai acontecer quando chegar essa hora? Será que uma banda de anjos vai te receber em casa? As últimas palavras que disse para minha mãe nesse mundo, eu disse: mãe, vou estar pronto. As últimas palavras que ela me disse, sem saber que seriam suas últimas palavras, diz: filho, vou estar esperando. Será que vai ter uma banda de anjos para te receber? Ou será que vai haver um arder? Ou vai haver choro e ranger de dentes? Será que quando você tocar a eternidade, as luzes vão estar acesas? Há 40 anos atrás, 46 anos atrás, eu nasci no lar de um homem. Ele era um homem rico, poderoso, forte. Ele era um empreendedor. Tinha estudado só a 3ª série, mas tinha a mente como de um computador preciso. Ele valia milhões de dólares quando morreu e tinha várias casas em seu nome. E tinha milhares de acres de terra. Torres de aço jorrando petróleo apareceram como raízes crescendo na direção oposta daquela terra. Quando eu era um garotinho, eu via ele sentado no culto, cabelo branquinho, desde que eu conhecia. E eu amava. Se não fosse por ele, minha mãe e sua irmã, que era a esposa dele. Minha mãe falava que quando eu era garoto, eu nunca esqueci como foi que a família dela, pobre, o pai dela, o meu avô, trabalhava na lavoura. Nunca teve um lar, nunca teve um carro, lutando para colocar comida na mesa e a maioria das vezes se levantando da mesa faminto. E ele dava à minha mãe 10 centavos. Quando ela ia para a escola e comprava comida com aqueles 10 centavos e me dizia, quando criança, que se não fosse por ele, eu não sei o que teria acontecido conosco. E eu amava. Quando garoto, eu vi ele sentado na igreja uma noite. Eu vi aquela cabecinha branca cair e vi o Espírito Santo, a convicção, vindo sobre a alma dele. E não há nada mais santo do que quando um homem está entre a eternidade do céu ou no inferno. E Deus, o Espírito Santo, através daquele fluir, toca a alma eterna
E o meu tio tremeu, ficou com medo e chorou. O pregador naquela noite pregou sobre o inferno. E Deus falou ao meu tio. E ele não respondeu. No dia seguinte, a minha mãe estava na casa dele. E ele disse para ela: ontem à noite, minha irmã, depois daquele culto, eu tive um sonho. Eu vi o inferno. Eu me vi naquilo. E eu ouvi os gritos dos milhares. Eu ouvi o ranger de dente. Eu vi. A minha mãe sempre foi uma mulher que uma grande sensibilidade para com Deus. E ele a amava como se ela fosse filha dele. Ela chamou o nome dele e perguntou: por que você não entrega o coração para Jesus? E o meu tio abaixou a cabeça. E a resposta dele para ela foi: não tem como. Eu faço dinheiro demais e não posso dar o dízimo. Seria dinheiro demais. Eu estava em Atlanta, na Geórgia, eu acho que isso faz 12, 14 anos atrás. O telefone tocou, minha irmã ligou e falou: Jimmy. Falou o nome dele, falou: está morrendo. O médico disse que ele não vai sobreviver. Ele tinha 80 e poucos anos na época. Tinha vivido bastante. E os médicos falaram que ele só tinha mais um dia de vida. Eu fiquei muito chateado, mas o homem tem que morrer. Ele tinha 84, eu acho que era isso. E fui para a cama. Na manhã seguinte fui para a igreja preparar para o culto. E um arder veio sobre o meu coração. Era 11 da noite. Eu ainda posso ver a igreja. Eu me vejo ali deitado com a face no chão. Eu vi o meu tio e comecei a orar pela sua alma. Pensei que ele estivesse morto, mas comecei a orar pela alma dele. Nossa. Foi como se dentro de mim estivesse partido. Eu falava: Deus, dê a ele mais uma chance, por favor, por favor. Imediatamente eu liguei, minha irmã falou: ele não morreu ainda, ele está vivo, conseguiu viver. O estado está ruim, mas ele ainda está vivo. Várias semanas depois, acabamos a cruzada lá em Atlanta. Eu fui para casa, voltei para onde nós morávamos. Fui visitar uma das minhas tias. E ela me disse o seguinte. Ela disse: eu estava lá naquela manhã, foi na hora exata que eu estava orando. E ela disse: ele começou a levantar as pernas na cama, começou a chorar. Sua esposa estava lá, que é minha tia. Alguns dos meus tios, a maioria da família estava lá. Ele era um homem poderoso. Vários médicos estavam ali também. Ele começou a chorar: alguém me ajude, por favor, alguém me ajude. Minha tia, conhecendo a Jesus, correu ao lado da cama dele e disse: o que foi? Ele disse: estou queimando. Ele disse: meus pés estão queimando, minhas pernas estão queimando, por favor, levante elas, estão queimando. E está subindo. Eu sei que é meio dramático, e eu sei que, mas eu não estou te contando algo que li em um livro, estou contando algo que aconteceu. Ligaram para os médicos, as enfermeiras, e elas chegaram e não sabiam o que fazer. E a minha tia se ajoelhou, começou a clamar a Deus, a mãe do Jerry Lee Lewis. Nossa.
começou a clamar: meu Deus, tem misericórdia. Dê a ele mais uma oportunidade. Tem misericórdia dele. E de repente saiu. De repente, paz entrou no quarto. Foi na mesma hora que eu também estava orando. Eu passei na casa dele para visitá-lo. Ele já tinha saído do hospital. Eu entrei ali e ele estava em uma cadeira de rodas. Fiquei do lado daquela cadeira de rodas e como eu amava aquele homem. Segurei as mãos dele, ele, como eu disse, acho que tinha 84 anos. E eu disse: você me conhece? Ele levantou aquela cabecinha branca e disse: sim, te conheço, você é o pregador. Eu te conheço, sim. Conversei alguns instantes por ele, dava para ver que ele estava fraco e disse: olha, estou indo embora e quero orar por você antes de ir embora. Eu sabia em meu espírito que era a hora. Segurei as mãos dele na minha e falei o nome dele, disse: me falaram que chegou bem perto outro dia, não foi? Ele abaixou a cabeça falando que sim. E eu falei: me falaram que você aceitou a Jesus como seu Salvador. E ele abaixou a cabeça, com a voz baixa, mas deu para entender muito bem. Ele disse: não, estou velho demais, não tenho como mudar agora. Eu abri minha boca e o Espírito Santo disse: não diga mais nada. Alguns podem não acreditar, mas estou te dizendo a verdade. Eu senti um vento frio soprar naquele quarto. Foi tão frio, e ainda que fosse em agosto, em meio a uma temperatura muito alta, eu tremi. E sabia que era Deus dizendo: já era, acabou. Saí dali e nunca mais o vi. Me ligaram alguns meses depois e disseram: ele se foi. Ajudei a carregar o caixão dele e o enterraram ao lado da minha mãe. Era ali que ele queria ser enterrado. Eu não sei. Talvez naquele último instante ele tenha clamado por misericórdia. E se ele fez isso, Deus deu essa misericórdia. Mas quem escolhe o momento final é você. Nessa última hora, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Abaixe sua cabeça, por favor. Eu sinto no meu espírito de fazer algo que nunca fiz antes nessa noite. Nunca fiz isso antes. Eu não vou pedir para você levantar sua mão. Geralmente faço isso para quem não é salvo. Geralmente eu peço àqueles que não conhecem a Deus: você está na direção errada. Você não está vivendo bem. Você está separado de Deus por causa da desobediência e do pecado. E qual será o fim? Geralmente eu peço você para levantar suas mãos, mas nessa noite não vou fazer isso. Quero pedir você para se levantar de onde você está. Se você está na galeria ou está aqui embaixo. Bom, já chegamos, ouvimos uma
belíssima mensagem hoje, né, do Jim Swaggart, mensagem muito importante falando qual deverá ser o fim. Espero que você tenha gostado. É um tema escatológico, um tema muito importante. Não esqueça de curtir, de comentar e de se inscrever no nosso canal, tá bom? Se desejar assistir outras mensagens de React, nós temos aqui uma playlist só de React com as mensagens do Jim Swaggart. Falou muito sobre o Evangelho e as boas novas de Cristo. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Se desejar fazer um curso de teologia, um curso básico, médio, bacharel em teologia e oratória e interpretação bíblica, é só entrar em contato aqui com o nosso site, tá? teologiaalcancetodos.com.br. Deus abençoe a sua vida.